Eu quero cumprimentar a todos, né, que estão nesse momento conosco no programa Palavra Viva, seja pelo WhatsApp, seja através da rádio. Eu quero cumprimentar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Você que se encontra um pouco triste, cansado, você pode ter certeza absoluta que o seu Deus, que o nosso Deus, que o Deus de Abraão, ele não te deixa só. Mesmo diante de tantos males e sofrimentos que têm vindo sobre a terra, e é inevitável que venha, o próprio Jesus Cristo diz que no mundo nós teríamos aflições, mas ele nos disse: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E assim como Jesus venceu o mundo, ele vai dar força para mim e para você também vencer as dificuldades desta vida. Jesus nunca disse que a nossa vida na terra seria um mar de rosas, mas ele disse que estaria conosco todos os dias. Você que serve a Deus, você que é apaixonado por Deus, você que é um seguidor do Senhor Jesus, continua firme, olhando para o alvo, olhando para Cristo. Se nós olharmos para as dificuldades, se nós olharmos para os problemas de família, para os problemas de separação, se nós olharmos para a enfermidade, se nós olharmos para os problemas financeiros, eles crescem na nossa vida e ganham uma proporção gigantesca no nosso coração. Mas quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, Ele nos enche de fé e de esperança, e esses problemas, essas dificuldades, elas se tornam pequenas, porque o nosso Deus, Ele é grande. Nós, como humanos que somos às vezes suscetíveis, ficamos abalados, ficamos às vezes numa situação onde às vezes não sabemos como agir, não sabemos o que fazer, mas Deus, ele é diferente, né? Deus, ele perde o controle da situação. E esse Deus grandioso, ele está ao nosso favor, ele é ao nosso favor. Você pode ter certeza que um filho dele nunca está só. Às vezes nós não sabemos como agir ou como fazer as coisas, mas Deus, ele não é omisso. Às vezes nós, quando sabemos que tem alguém sofrendo, né? Quando nós sabemos que tem um familiar, ou quando tem um amigo, às vezes a gente vira o rosto, né? Porque a gente não quer participar daquele sofrimento. Mas Deus, ele não abandona nem sequer um minuto aqueles a quem ele ama, né? Ele está presente nas nossas vidas, e ele está torcendo por nós, ele é por nós. E se Deus é por nós, se Deus é por você, você pode descansar. Você pode ter certeza que a vitória, ela vai vir para a sua vida. Nós vamos fazer como sempre temos feito. Nós vamos estar lendo o capítulo 4 de Mateus. Nós estamos lendo o livro de Mateus, né? Nós estamos no capítulo 4. Cada dia nós estamos lendo um capítulo, porque nós entendemos que existe uma palavra que ela é soberana. Existe uma palavra que fala por si mesma. Nós refletimos aqui no nosso programa sobre a palavra de Deus, mas a palavra de Deus por si só ela já fala. Porque ela é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é poderosa. E nós vamos estar lendo agora o capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus,
manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, aos quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando a todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e eles os curava. E o seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então nós terminamos de ler aqui, né, um capítulo muito especial, né, da palavra de Deus. Que nem eu disse, a Bíblia por si só ela já fala, né? Nós nem precisaríamos estar comentando, né? Mas nós vamos fazer isso para que a nossa fé venha estar aumentando, né? Para que a gente venha ficar ainda mais ligado, né, à palavra de Deus. E aqui o capítulo 4, ele fala de um momento ali muito especial da vida de Jesus, que foi um momento ali de dificuldade que ele passou, né? Às vezes nós como seres humanos, nós não queremos passar por dificuldades. Nós não queremos enfrentar, às vezes, dores, né? Porque as dores, elas nos incomodam. Jesus, ele ficou ali 40 dias, e tendo jejuado, Jesus jejuou, né? Ele ficou sem comer 40 dias e 40 noites. E aí ele veio ter fome. E aí apareceu o diabo, né? E disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Interessante
que quem enviou Jesus ali para ser tentado pelo diabo foi o próprio Espírito. No versículo 1 do capítulo 4, que nós acabamos de ler, está escrito assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito. E está aqui na minha Bíblia e na sua também, é só você conferir. Está Espírito com letra maiúscula, ou seja, o Espírito de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Né? Então, se Jesus levou, se o Espírito, né, de Deus levou Jesus ali para o deserto, quem deveria providenciar o alimento, né, para Jesus era o próprio Deus, e não o diabo. E o diabo estava dando uma sugestão maligna, porque do diabo, você nunca espere coisa boa do diabo, porque o diabo ele não tem coisa boa nenhuma para oferecer. O diabo ele é um desgraçado, né? Ele leva as pessoas à morte, ele leva as pessoas à enfermidade, né? Ele leva as pessoas a tudo que não presta. Tudo que não presta tem o dedo do diabo, né? Porque ele é o pai da mentira, né? Ele é inimigo declarado de Deus. Não existe nada de bom no diabo, né? Pelo contrário. E ele queria fazer com Jesus a mesma coisa que ele fez com Adão e com Eva lá no paraíso, né? Ele tentou derrubar ali Jesus, né? Fazendo com que Jesus viesse a matar a fome dele, né? Através da sugestão do diabo, né? Às vezes você está num momento aí de carência, de dificuldade da sua vida, né? E o diabo ele tenta fazer com a gente a mesma coisa que fez com Eva, né, no paraíso. Ele tenta imputar na nossa mente uma ação, né? Ele tenta nos levar a cometer ações pecaminosas, ações contrárias à palavra de Deus, né? E Jesus falou assim para ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, é importante comer, mas antes de comer, antes de alimentar o corpo, é mais importante obedecer a Deus, né? Ele estava querendo dizer: olha, eu tenho que me alimentar, eu tenho que prestar atenção na palavra de Deus, na palavra que sai da boca de Deus, né? E não da boca do inimigo, né? Então nós temos que ter atitudes na terra que estejam em concordância daquilo que sai da boca de Deus. Depois o inimigo transportou ele para a cidade santa, né? E veja que o inimigo ele tem um certo poder de influência, né? Aqui na Bíblia não diz como, mas ele transportou, provavelmente espiritualmente, Jesus ali para a cidade santa, né? E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeça alguma pedra. Então o inimigo ele estava tentando colocar uma dúvida na mente de Jesus: ó, se tu és o Filho de Deus, né? Também, quando na primeira pregação, na primeira tentação, ele também disse: ó, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Tá vendo? Tudo ele está usando. Se tu és o Filho de Deus, tentando questionar, né, a divindade, a filiação de Jesus a Deus, né? E aí, novamente, Jesus vem e vence o diabo na palavra. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, né? Jesus diz: para que eu vou me jogar daqui? Também está escrito, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo ao monte alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares, né? Então, o diabo transportou Jesus no alto do monte, mostrou a glória do mundo, né? E que essa glória tinha o dedinho dele, que essa glória tinha a influência dele, e o diabo veio com mentira, né? Se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei,
Porque Jesus ele veio para ser o Salvador do mundo, né? Jesus veio para ser aquele através do qual Deus ia livrar toda a humanidade, né, da perdição eterna, e o diabo vem ali com uma cartada para tentar tirar Jesus dessa missão. Mas Jesus virou para ele e disse assim, ó, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás, né? Então a nossa adoração, né, o nosso serviço em relação à parte espiritual, muita gente brinca, né? E o mundo espiritual é uma coisa séria. Jesus ele foi categórico aqui em dizer, ele foi no ponto, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás, né? Quantas pessoas têm servido a espíritos, né? Quantas pessoas têm servido a entidades espirituais que nada tem a ver com Deus, que nada tem a ver com Jesus, até citam como Jesus fez aqui, como Jesus não, como o diabo fez, ele citou a palavra, né? O diabo falou assim, ó, manda que essas pedras se transformem, ali na segunda ele falou assim, ó, lança-te daqui abaixo, que está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Ó, o diabo citou uma parte da Bíblia. Então o diabo ele tentou enganar Jesus citando as Sagradas Escrituras, né? Então existem situações, existem nem todo aquele que diz, né, que veio de Deus, que é de Deus, ele de fato tem a palavra de Deus no seu coração, né? Então nós devemos tomar cuidado, porque esse espírito de enganador, que é da parte do diabo, está no coração de muitas pessoas. E quando Jesus venceu o diabo ali pela terceira vez, olha o que acontece quando nós vencemos o diabo. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos de Deus e o serviram. Olha, Jesus ali, ele rejeitou, né, as propostas do diabo, e ele foi grandemente abençoado por Deus. Vieram os anjos de Deus, né, e serviram a Jesus Cristo. E depois Jesus começou o ministério dele, né? Nós vimos lá em Mateus 4,17, Jesus disse assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E ele começou a dizer assim para os primeiros discípulos, ó, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E no 16 disse, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então Jesus é a resposta. Jesus é a resposta de Deus ao homem. Jesus é o escape que Deus encontrou para que o homem saísse das trevas e viesse para a luz. Toda pessoa que não tem Jesus no seu coração, o coração dele tem trevas. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. É o pão verdadeiro. Jesus é a água da vida. É o pão da vida. Jesus é a luz do mundo. E quando eu me aproximo de Jesus Cristo, né, quando eu entendo a mensagem de Jesus Cristo, eu saio das trevas. Eu arrependo do meu pecado. E eu me torno, e eu venho para o reino da luz. E é esse o convite que Jesus faz para você que está ouvindo essa mensagem, é o convite que Jesus faz para mim, é o convite que Jesus está sempre fazendo, né? Para que nós venhamos a abrir nosso coração, né? Existe uma grande diferença de Jesus para o inimigo, né? Jesus, Deus falou assim a respeito dele, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, né? E no versículo 23 diz, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Jesus pregava o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A obra dele era curar, né, a todas as enfermidades. Nós vamos orar no final dessa mensagem, né?
para que Deus venha manifestar a sua cura, o seu milagre, porque Deus, ele continua operando através de Jesus na terra, né? Então as obras de Jesus, elas são assim extraordinárias, né? Jesus, ele veio de uma mulher, né? Ele veio na terra, ele veio de Deus, né? E por uma ação divina ele foi colocado ali no corpo de uma mulher. Ele veio da forma correta para essa terra, né? O diabo não, ele veio de forma ilícita. O diabo entrou ali numa serpente, né? Enganou a Eva, enganou a Adão. E nós precisamos, se quisermos ter o nosso coração cheio de paz, cheio de luz, se quisermos ter frutos dignos, né, de ser notado por Deus, frutos que vão glorificar a Deus, né? Nós precisamos nos associar mais a Cristo e nos associar mais a Deus. Jesus disse que sem Ele nada poderíamos fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada, né? Então que Deus venha nos abençoar. Nós estaremos orando, né? Nós estamos sempre no final da mensagem, separando um momento de oração, um momento de clamor, né? Pai amado, Deus querido, a sua mensagem, ela foi proclamada. A sua palavra foi falada, meu Deus. E que diferença, Senhor, tem o seu Filho Jesus, de tantos outros que se levantam. Senhor, a sua palavra diz que o seu Filho, ele se manifestou para que as obras do diabo fossem destruídas. O diabo, ele espalha, ele dissemina o mal pela terra. Ele fere, ele engana, ele mente, ele rouba, ele mata. Mas o Senhor Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O diabo espalha ódio, o diabo espalha mentiras, o diabo espalha confusões. Mas o Senhor Jesus, ele traz a luz, ele traz a paz, ele traz a salvação. Jesus, ele traz a vida e vida em abundância. E nós queremos, ó Pai, nesse momento, Senhor, estarmos mais perto de Ti, meu Deus, mais perto de que o nosso coração esteja cheio da presença gloriosa, do Espírito glorioso do Senhor, que é o Espírito, Senhor, que também está em Jesus Cristo. Que nós possamos estar mais perto do Teu Filho Jesus, da palavra, dos ensinamentos, que possamos ser verdadeiramente novas criaturas, porque a Tua palavra diz que quem está em Cristo é nova criatura, que nós possamos deixar os costumes antigos, errados, que nada Te agradam, Pai. Senhor, que possamos contar com a Tua bênção, com o Teu milagre. Senhor, nós estamos orando pelos enfermos, Pai. Meu Deus, eu sei, Pai, que o Senhor tem poder. Eu sei que o Senhor ouve a nossa oração, Pai. Eu sei que o Senhor, ó Pai, é um Deus misericordioso. Uai, de sou e canto e ras. E eu quero clamar ao Senhor, Pai, por todos que estão sofrendo nesse momento, Pai. Que estão sofrendo, Senhor, nos hospitais. Meu Deus, acometido de tantas enfermidades, tantos males, meu Deus. Senhor, tem misericórdia, Pai, dos que sofrem, dos que gemem, Pai. Senhor, só o Senhor, Pai, pode fazer isso, meu Deus. Só o Senhor pode visitar o Brasil e curar os doentes. Só o Senhor, meu Deus, pode. É obra do Senhor Jesus, é obra do Senhor. O Senhor manifestou no seu Filho Jesus. E o Senhor curava de todas as moléstias, eu acabei de ler, Pai. De todas as enfermidades, o Senhor andava curando, Pai. Ah, Senhor, ora, Pai. Vai curando, Deus, da mesma forma. Vai visitando, Senhor, os enfermos, doentes, os que estão acamados, ó Pai. Meu Deus, qualquer membro, ó Pai, da família de qualquer pessoa que está nos ouvindo, Senhor. Vai tocando, vai mudando o quadro, aonde a pessoa estiver, meu Deus. Aonde tiver, meu Deus, um familiar doente, aonde tiver uma pessoa doente que está ouvindo esse áudio, Senhor.
Eu clamo pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Toca com a tua glória, enfermidade vai embora. Câncer vai embora, você já foi vencido por Jesus Cristo, desapareça desse corpo. Todo mal, toda enfermidade desapareça, vai embora. Vai embora da vida da nossa família, vai embora da vida de cada pessoa que está ouvindo esse áudio. Câncer identificado ou não identificado, de ordem patológica ou de ordem espiritual, enfermidade de qualquer tipo, vai embora. Problemas nos nervos, problemas nas peles, no osso, nos ouvidos, na garganta, problemas em qualquer área do corpo, vai embora, desapareça todo mal, pedras no rim, pedras na vesícula, sejam quebradas pelo poder do nome do Senhor Jesus, sejam quebradas toda maldição, toda enfermidade, todo mal, sai agora em nome do Senhor Jesus, sai dessa vida, sai desse corpo, sai desse doente, volte a ficar são em nome de Jesus, levanta desta cama, você que tem problemas de visão, volte a enxergar novamente, corretamente, problemas de cegueira, seja curado os olhos, seja abertos, volte a ver de novo, volte a sentar de novo, volte a falar de novo, volte a ouvir de novo, ouvidos se abram, olhos se abram, boca destrava e fala novamente, todo mal vai embora, espírito maligno que está agindo nessa pessoa, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome do Senhor Jesus, todo mal vai embora, toda obra das trevas vai embora, sai toda desgraça, todo mal, desapareça em nome do Senhor Jesus. Problemas com vícios, pessoas viciadas, todo vício em nome de Jesus desapareça, sai, vai embora em nome do Senhor Jesus. Problemas de depressão, de estresse, desapareça, vai embora, sai dessa vida, sai desse corpo. Em nome do Senhor Jesus, seja tocada pela glória do Senhor, receba de Deus, receba do Espírito Santo a sua vitória. Pai, eu declaro a vitória, Deus, eu declaro vida, Pai. Meu Deus, visita, envia os seus anjos, Pai. Envia, Senhor, o seu exército, Senhor, nas famílias, ó Pai, para lutar pelas famílias. Envia a sua luz, Pai, envia a sua paz, envia, Senhor, fé aos corações, toda incredulidade. Nós jogamos por terra todo espírito de incredulidade. Nós jogamos por terra toda obstrução a que haja um entendimento do reino de Deus, toda cegueira espiritual. Nós declaramos quebradas os enganos do inferno, que tem durado anos, em nome do Senhor Jesus. Seja liberto de todo engano, seja liberta de todo engano. Que a verdade do Senhor Jesus, que a verdade do Deus vivo de Israel, do Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, venha entrar no seu coração agora em nome de Jesus. Deus vai operando, Senhor. Vai levantando o Senhor que está triste, Pai. Meu Deus, vai visitando o que está, meu Pai, cabisbaixo, Deus. Vai mudando as histórias. Ó, Deus, abençoa a nossa nação, meu Pai. Esses problemas, Senhor, relacionados com a política, meu Pai. Tem misericórdia, salva a nossa nação. Eu sei que o Senhor já está fazendo muito, Pai. Continua, Senhor, fazendo, Pai. Libertando a nossa nação, Pai. Das escravidão do passado, ó Pai. Deus abençoa-nos, ó Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia, Pai, de nós. Eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, amado Deus e querido Pai. Santo de Israel. Que Deus abençoe a sua vida. Se você quiser nos dar alguma sugestão, né? Se você quiser contar uma parte da sua vida, dar um testemunho, né? Nós podemos colocar no programa. Então, entre em contato conosco. O DDD é 82, né, do WhatsApp, 98122
14:33. Que Deus abençoe a sua vida, no nome santo do Senhor Jesus.